Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Sociologia, capítulo 5. Vamos começar falando sobre a teoria da democracia racial, que foi uma teoria proposta por Gilberto Freire, onde ele pensou em uma convivência harmoniosa entre as diferentes raças. Como nós estudamos antes, havia a questão do preconceito das raças e as ideias que eram tidas até como científicas de que a raça branca seria superior às outras raças, a raça amarela e a raça negra. Então, o Brasil acabou se tornando um país mestiço, onde existe a mistura de raças. E não existe mais aquela ideia da raça pura, porque todos os descendentes são mistura entre as raças. Então, a ideia da democracia racial seria um fenômeno da mestiçagem, que é consequência da convivência, da convivência da sociedade de forma democrática entre as raças diferentes. Então, essa perspectiva positiva de um comportamento racial tolerante no Brasil acabou fortalecendo a crença de que no país não haveria mais preconceito, nem haveria discriminação racial, mas sim iria existir oportunidades econômicas e sociais para as pessoas de diferentes grupos raciais e étnicos. Mas nós temos também o mito da democracia racial. O mito por quê? A ideia de mito é de que existe uma democracia racial é apenas uma história, não é algo verídico, Então, o mito da democracia racial é de que essa visão de um convívio harmonioso entre as raças não existiria, Esse convívio foi desconstruído. O sociólogo Florestan Fernandes, ele fala que a democracia racial é um mito, uma imagem idealizada, apenas um pensamento, que serve para garantir a manutenção da posição inferior do negro na sociedade brasileira. Ele defende que os negros libertos no período da pós-abolição da escravidão, eles não ameaçavam a política e socialmente a posição de poder dos brancos, sendo desnecessário medidas formais para promover o distanciamento entre negros e brancos. Então, só não houve um distanciamento das raças porque os negros não eram vistos como uma ameaça, como um problema para a política que era feita pelos brancos. Então, mostrando que essa democracia racial é um mito, Estudos mostram que as desvantagens dos negros e dos mestiços são confirmadas, por meio dessas pesquisas, no levantamento de dados sobre a distribuição da renda no Brasil, onde mostram-se que os brancos possuem uma renda superior aos negros. Então, para tentar combater esse problema da desigualdade, esse problema da discriminação em relação ao negro, o movimento negro brasileiro acabou pressionando o governo em 1989 e dessa forma foi promulgada a lei que tornou o racismo um crime inafiançável. Porém, mesmo com a lei, isso não é suficiente. Dificilmente os casos são denunciados. Então, embora exista a lei, não é algo que levou ao fim da discriminação e da desigualdade entre negros e brancos. Aqui nós temos etnia, o reconhecimento das diferenças. Então, o que é etnia? Etnia é um conjunto de seres humanos que partilham diferentes aspectos culturais, os quais vão desde a linguagem à religião,
são características sociais e culturais. Portanto, são aprendidas e não são inatas, ou seja, não é algo que se nasce com ela, mas que é aprendido. Então, o termo etnia vai estar relacionado à ideia de diversidade cultural. Então, a etnia é a consciência de pertencer a uma determinada comunidade, construir uma identificação com um grupo social específico. Então, é diferente do termo raça, porque o termo raça é uma distinção dada apenas pela origem biológica, a questão da cor da pele. Já a etnia vai se referir às práticas socioculturais, a questões históricas dos grupos e vai abranger muito mais aspectos do que o termo raça. Multiculturalismo, interculturalidade e ação afirmativa. O conceito de multiculturalismo surge nas sociedades contemporâneas. É um meio de combater a ideia de uma cultura única, uma cultura que seja melhor do que a outra. Então, o multiculturalismo, ele busca mostrar que toda cultura tem a sua importância e faz parte de um determinado povo. Lembram que nós vimos antes, sobre a ideia de etnocentrismo, que seria o indivíduo acreditar que a sua cultura é melhor do que a outra. Já a ideia de multiculturalismo é a ideia de mostrar que todas as culturas são importantes. Todas as culturas fazem parte de um grupo, da sua história, da sua forma de pensar, dos seus costumes, suas crenças. Então, o multiculturalismo, ele não vai distinguir nenhuma cultura da outra, todas vão ter a sua importância.